graça e a paz do Senhor. Eu sou o Alexandre da Márcia. E eu sou a Márcia do Alexandre. Nós estamos aqui por um direcionamento de Deus através do Ministério de Casais do Ministério Cristão Gileade, a todos os casais cristãos da nossa igreja e também a todos aqueles cristãos ou não que nos assistirão posteriormente. Este é o terceiro vídeo de 4 vídeos com o resumo do livro Casamento Curado, de autoria do pastor Douglas Gonçalves. Se você ou você e seu cônjuge ainda não assistiram ao primeiro e segundo vídeos desse resumo abordando os casamentos obesos e mal de Parkinson, não deixe de acessar o canal do Ministério Cristão Gileade no YouTube e lá terão acesso a este e todos os demais vídeos da série Casamento Curado. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Isso só está acontecendo porque vocês entenderam que os nossos casamentos precisam ser curados. Então vamos para frente conosco. Bem? Amados, imaginem e ouçam com atenção a seguinte história verídica. Mais uma vez, a esposa teve acesso ao celular do marido, que esqueceu em cima da cômoda por conta do futebol no sábado pela manhã. Nas mensagens, o que ela viu não deixava mais dúvida alguma. Ele, o marido, estava novamente com um relacionamento extraconjugal, pela terceira vez. Como alguém que é tirado de uma ponte, ela cai. Seus pensamentos rodopiam e quando atingem as águas geladas da desesperança, fica inerte, sem respiração, enquanto as lágrimas de resignação desabam pelo rosto, borrando toda a maquiagem. Nesse derradeiro momento, ela fecha o coração para ele. Ao longo dos dias, a cada conversa, a cada cobrança, a cada acusação, não se percebia essa atitude dela e muito menos espaço para se buscar restauração, mas sim vingança. Seu marido respondeu da pior forma possível, fazendo uso de desculpas esfarrapadas, ironias e trapalhadas. O casamento foi afundando, como um navio, e arrastava os filhos, os negócios, os amigos e o que mais estivesse atrelados a ele. Eles já não dormiam mais juntos. As relações sexuais se tornaram inexistentes. A comunicação se restringia somente ao essencial. E quando passavam disso, evoluíam para brigas homéricas, com coisas voando pela casa e até agressões físicas. Lembrando aqui que qualquer semelhança é somente mera coincidência? Aqui temos, segundo o autor, uma descrição dos males que afetam a um corpo. Primeiramente, a cabeça que age por conta própria, nem se importa com o corpo. E depois, o corpo que age independentemente da cabeça. A consequência natural disso é que o autor chama de corpo tetraplégico. A terceira doença que pode atingir um casamento ocorre por acontecimento de algum acidente de percurso. Isso não deveria ser novidade, pelo menos para nós cristãos. Porque, afinal de contas, como a palavra de Deus nos mostra no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, diz, abre aspas, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, fecha aspas. Mas humanamente falando, há matrimônios nos quais a pancada é tão forte que rompe a ligação entre a cabeça e o corpo. E esses casamentos ficam tetraplégicos. Esse mal é achado nos casamentos onde os casais divorciados moram juntos. E quais são esses acidentes de percurso de que trata o autor e que levam o casamento a ficar tetraplégico? Vamos falar alguns. Pode ser um adultério, uma doença ou ainda alguma ferida do passado que não foi curada, muito menos cicatrizada. Não importa qual o tipo de acidente que pode provocar ou romper a ligação entre a cabeça e o corpo. O fato é que a comunicação entre eles já não existe. Por que isso? Porque a cabeça e o corpo estão desconectados. A cabeça já não consegue mais perceber, nem sentir, nem se importar com as dores do corpo. Se você acender um isqueiro junto a um membro com tetraplegia, não haverá percepção, muito menos dor, nenhuma dor, porque o corpo atingido pela tetraplegia não comunica suas sensações ao cérebro da cabeça. Lembrando que, segundo a palavra de Deus, o marido é o cabeça do corpo e a esposa é o próprio corpo. O corpo está sendo afetado.
O corpo está morrendo, porque está sendo queimado. Porém, a cabeça já não está ligada pelas terminações nervosas, que transmitem as sensações de um ao outro, do corpo para a cabeça, e vice-versa. Por outro lado, se a cabeça não dá alguma ordem, o corpo já não obedece também. A cabeça fala, e o membro atingido não mexe. Ainda fica no mesmo lugar, indiferente. Não se altera porque nada sente. Em casamentos assim, ambos, ou todos os cônjuges, ou todos vivem de fachada. Por exemplo, dão as mãos ao entrarem na igreja para assistirem ao culto. Por quê? Porque muitas das vezes tem que proteger o seu ministério, mantendo as aparências para todo mundo que os conhece. Também por sua reputação e mesmo assim para que ainda não saibam de nada. Se aquele que é ministro ou sacerdote que não governa bem a sua própria casa, como vai governar a casa do Senhor? Veja o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, nos versículos 4 e 5. Abre aspas, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Fecha aspas. Não adianta ficar preocupado com a sua reputação ou com o que as pessoas vão dizer. Se você disser que seu casamento está mal, não é com homens que precisamos nos preocupar. Temos que tremer diante de Deus, porque é Ele que tem olhos que consomem, que está vendo tudo, cada situação. É Ele, o Senhor, que está vendo como cada marido trata a sua esposa. Ele vê os pensamentos e as intenções do coração. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Abre aspas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Fecha aspas. Pare de temer os homens e passe a temer a Deus. Amém. Segundo o autor do livro Casamento Curado, a cura para um casamento doente passa pelo entendimento e aceitação de tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ensina. A nós cabe seguir corretamente e disciplinarmente as orientações e a prescrição para que os resultados desejados reflitam de fato a aliança que temos entre nós e o Senhor. Para um casamento tetraplégico, existe remédio, pois aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Vamos para a palavra de Deus e ali encontraremos o primeiro remédio prescrito, o temor e o amor a Deus. Veja na palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, nos versículos 25 e 26, que diz: Abre aspas. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça com o que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Fecha aspas. O que aprendemos com este texto é que a nossa existência é uma caminhada em direção a um grande tribunal. A cada manhã estamos, nós e vocês, mais próximos de nos encontrarmos com esse juiz. A chance de entrar em acordo com o adversário, nesse caso com sua esposa ou marido e filhos, deve ser aproveitada, preste atenção, hoje. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,7. Abre aspas. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento como o vaso mais fraco, como sendo vós os corredeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Fecha aspas. Aqui neste texto, vemos que o marido não vive a vida comum do lar, que não se importa com a sua esposa como parte mais frágil na relação, não será ouvida suas orações. Se essas orações não são ouvidas, quanto mais atendidas. Deus cuidará de você, se você não cuidar da sua esposa. Viverem de fachada, divorciados e juntos, não representa o plano de Deus. Vamos lembrar aqui duas questões importantes sobre o temor ao Senhor. Quem teme a Deus quer agradar a Deus, vivendo de maneira santa e procurando descobrir
qual a vontade dele para a sua vida. Em Salmo 147:11 diz: Abre aspas, o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Fecha aspas. Quem teme a Deus busca evitar o pecado. Quem teme a Deus não quer testar os limites da paciência dele. Em Provérbios 8:13 diz: abre aspas, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Fecha aspas. O segundo remédio que o Senhor prescreve encontra-se em Efésios capítulo 4, no versículo 32, que diz: abre aspas, antes sedes uns para os outros, com outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Fecha aspas. Esse remédio é o perdão. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Não importa quantos pecados você cometeu, nem o tamanho deles, Deus perdoa tudo. Quando você perdoa, você imita Jesus. Não há nada melhor do que se sentir perdoado, livre de toda a culpa. O perdão de Deus liberta da condenação. O perdão também é um ato de libertação, principalmente para a pessoa que perdoa. Libertação do peso do rancor. Em Salmos 32:1 diz: abre aspas, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Fecha aspas. Você perdoa quem ama porque o amor é incondicional. Perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que o ofensor é um pecador como você, que precisa de Jesus. Em 1 Pedro 4:8 diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Se você entende o perdão de Deus, realmente você vai perceber outras pessoas. Falta de perdão é a falta de compreensão do amor de Deus. Quando Deus perdoa, você perdoa. Quando você perdoa, Deus perdoa. E outros aprendem a perdoar. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 diz: abre aspas, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Fecha aspas. Uma das coisas mais importantes para a vida de uma pessoa que quer ser feliz é o perdão, pois proporciona paz ao coração e dá um real sentido à existência. Muitos sofrem de depressão e de outros problemas emocionais por não perdoarem ou não se sentirem perdoados. Deus tem um tempo certo para as sementes dele e que você, marido, irá plantá-las na cura do seu casamento. Creia, o tempo da colheita chegará e quando essas sementes estiverem maduras. Cada colheita tem o seu tempo determinado. Não compare seu casamento com o de outro de outra. Não tente ceifar a sua colheita antes que elas estejam prontas. E não demande que as coisas aconteçam antes do seu tempo. Deus sabe quanto tempo será necessário para curar o seu casamento. Deixe nas mãos dele. Fique firme naquilo que Deus lhe falou. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 12, 9, diz, abre aspas, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Fecha aspas. Deus se envolve nos projetos de quem obedece a sua palavra. E vemos claramente que a bênção acontece por causa da sua obediência, perseverança e perdão. O Senhor não somente lhe dará graça para enfrentar o que você precisa, mas Ele também aperfeiçoará o poder dele na tua fraqueza. Verdade. Deixe o Senhor transformar seu marido. Ele será grande como cabeça no momento em que você, esposa, confiar verdadeiramente em Deus e, consequentemente, em suas promessas. No próximo vídeo, continuaremos esse resumo com o último capítulo do livro Casamento Curado, do pastor Douglas Gonçalves. Vemos vocês lá. Até a próxima. Que o Senhor os abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.